Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter bem informado. E olha só, recebido em Paris pelo presidente francês Emmanuel Macron, Lula pediu o reconhecimento do Estado palestino e pressionou pela aprovação do acordo Mercosul e União Europeia. O francês também falou sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Lula, em viagem a Paris nesta quinta-feira, voltou a classificar as ações de Israel na faixa de Gaza como um genocídio que afirmou ser premeditado. O líder brasileiro foi recebido por Emmanuel Macron na sede da presidência francesa. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. Lula também pediu que Macron abra o coração para o acordo Mercosul-União Europeia, que enfrenta oposição na França, principalmente de setores agrícolas. Macron, por outro lado, afirmou que Ucrânia e Rússia não devem ser tratados como equivalentes, enquanto Lula mantém uma postura de neutralidade no conflito. Há um agressor, a Rússia, e uma vítima da agressão, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas não podemos tratar ambos beligerantes como igualmente responsáveis. Esta é a primeira viagem de Estado de um presidente brasileiro ao país europeu desde 2012. França e Brasil iniciaram em 2006 uma parceria estratégica que esfriou a partir de 2016, principalmente durante o mandato de Jair Bolsonaro. E o presidente Donald Trump proibiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, entre eles Cuba e Venezuela, segundo um documento publicado pela Casa Branca nesta quarta-feira. O presidente americano Donald Trump proibiu ou restringiu a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 19 países, segundo um documento publicado pela Casa Branca. A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A restrição parcial de entrada se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão. Cuba é um patrocinador do terrorismo e seu governo não coopera nem compartilha informação suficiente com os Estados Unidos, além de se negar historicamente a readmitir seus nacionais expulsos, diz o texto. A Venezuela carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação, afirma o documento. Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente. Trump comparou as novas medidas com a proibição que impôs a um número de países, principalmente muçulmanos, durante o seu primeiro mandato, que, segundo ele, evitou que os Estados Unidos sofressem ataques como os ocorridos na Europa. E os Estados Unidos, determinados a proteger seu aliado israelense, provocaram a indignação dos demais membros do Conselho de Segurança, após um novo veto que bloqueou um pedido de cessar-fogo imediato e também de acesso humanitário a Gaza. Os Estados Unidos vetaram novamente no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que pediu o cessar-fogo e o acesso da ajuda humanitária em Gaza, em um momento em que Israel está sob crescente pressão internacional. O projeto recebeu 14 votos a favor e apenas o dos Estados Unidos contra, sendo este o primeiro veto da administração de Donald Trump. Os Estados Unidos é um dos 5 membros permanentes do Conselho com poder de veto. A posição americana provocou a indignação dos demais membros. Esse veto envia a perigosíssima mensagem de que as vidas de 2 milhões de palestinos não importam, disse o embaixador paquistanês Asim Ahmad. Enquanto França e Reino Unido expressaram seu pesar pelo resultado da votação, o embaixador chinês Fu Cong criticou diretamente os Estados Unidos, pedindo que abandone os cálculos políticos e adote uma postura justa e responsável. Silencioso sobre o caso há um ano, o Conselho não consegue se unir para falar em uma só voz desde o início da guerra de Israel contra o movimento Hamas em Gaza, tendo sido bloqueado em várias ocasiões por vetos dos Estados Unidos, mas também da Rússia e da China. A última tentativa de romper o silêncio foi em novembro, sob a administração do democrata Joe Biden, que bloqueou um texto que pedia um cessar-fogo em Gaza.
E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu retorno com mais notícias ao vivo. Até mais!